Agora, Renato, o UOL traz hoje uma reportagem dos repórteres Alexandre Araújo, Bruno Braz e Luísa Sá, mostrando como o cenário eleitoral da Gávea no ano que vem deve afetar não só a contratação do Tite agora, mas também a busca por reforços, já que nos últimos dias teve até ex-presidente se reunindo com a atual gestão, Renato. Eu falei isso aqui mesmo já há algumas semanas, né? 2024 é o ano que o Flamengo vai gastar como se não houvesse amanhã. É o último ano da administração Landim. Ele até tentou dar um golpe para ficar mais um ano, mas foi derrotado no Conselho Deliberativo. A proposta inicial, que depois permitiria que ele fizesse a dele, caiu. A história de mudar o mandato, impedir reeleição, isso tudo foi para o brejo. Derrubado, inclusive, por dois vices dele, né? O BAP e o Rodrigo Duns foram visceralmente contra essa proposta, por motivos óbvios. Os dois são pretensos candidatos à presidência do Flamengo no final do ano. Então, ele vai querer ganhar tudo de novo. Ele tem já na carreira, no currículo, títulos importantes, 2 brasileiras, 2 Libertadores, é uma coisa realmente que poucos presidentes podem se orgulhar de ter. Aliás, 2 Libertadores, nenhum, porque até então só um tinha ganhado a Libertadores, que foi o Antônio Augusto Nunes de Abranches. Então, ele vai fazer tudo. Ele contrata o Tite e ele vai gastar como se não houvesse amanhã. Se os reforços que serão trazidos vão dar certo, é outro problema. Porque não custa lembrar que, apesar de dinheiro sobrando, o Flamengo esse ano não contratou ninguém que prestasse. O melhor reforço do Flamengo foi a volta do Bruno Henrique, que, aliás, vai exigir também que o Flamengo abra os cofres, porque o Flamengo não renovou o contrato com ele está livre no mercado agora, e aí tem um bando de clube espertalhão que não vai contratar o Bruno Henrique, mas fica dizendo que vai botar 3 anos de contrato, que vai só para obrigar o Flamengo a pagar mais pelo Bruno Henrique. Né? Agora o Flamengo... A gente já tem um trato, hein, Renato? Já temos um trato. Se acontecer a troca, seu bonequinho, você vai mandar aqui para São Paulo, hein? Coitado, ele já está aqui rindo às gargalhadas, o bonequinho, né? Porque ele sabe que essa possibilidade não existe, simplesmente não existe. Agora, o Flamengo, de uma certa forma, ele é, vamos assim dizer, visto no mercado como um clube que ele é bilionário. Então, todo mundo agora no Flamengo quer ganhar uma fortuna. O Tite parece que são 2 milhões e 600 mais premiações. É uma grana, sabe, que nunca se pensou em pagar um treinador aqui no Brasil. Mas é aquela história, o Tite sabe que o Flamengo fatura 1 bilhão e tanto e que está louco atrás dele. Então, meu amigo, pede mesmo. O Bruno Henrique vai ser a mesma coisa. O Bruno Henrique quer ser comprado de novo pelo Flamengo. Já que o contrato dele vai acabar, ele vai ficar livre, o Flamengo não agiu antes, ele vai dizer, bom, se eu for me embora, vocês vão ter que contratar alguém para o meu lugar. Então, em vez de vocês gastarem uma fortuna contratando outro, paga para mim, como se vocês estivessem me comprando. Enfim, mas ainda assim o Flamengo vai gastar, repito, como se não houvesse amanhã. O próximo presidente, o que vier, que ninguém sabe quem será, porque está uma confusão infernal, o BAP vai se lançar, o Dunst vai se lançar, o Bandeira ressurgiu agora numa aliança com o Márcio Braga, tudo pode acontecer. Mas esse próximo presidente vai receber um clube, apesar de bilionário, com as contas para lá de infladas, né? Não vai ser fácil, não. Hora de falar sobre o Flamengo com novidade importante. 3 jogadores já disseram sim ao Flamengo em relação ao projeto para 2024. Você sabe que o Tite é o novo técnico, ele assume a partir de segunda-feira. O teatrinho que foi feito nos últimos dias, enfim, foi encerrado. Venho contando para vocês sobre esse acerto há bastante tempo. Sobre reforços, também já contei para vocês que o Fla pretende montar um baita time, uma seleção em 2024, o último ano do mandato do presidente Rodolfo Landim. E os 3 jogadores que já disseram sim são Bruno Mendes, zagueiro que pertence ao Corinthians, o Oscar, ex-jogador do São Paulo do Internacional que está no Xangai Port, e Nicolas de la Cruz, o uruguaio que defende o River Plate. Quero contextualizar cada uma das negociações. Com o Bruno Mendes, o acordo é apenas entre clube e jogador, afinal de contas o contrato do Bruno com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro, já existe um acordo verbal entre as partes, o Bruno não quis assinar um pré-contrato, embora já pudesse, ele entendeu que isso seria ruim em relação à situação dele no Corinthians, mas está tudo encaminhado para que a partir de 1º de janeiro ele chegue sem custos. Sobre Oscar, o meio atacante tem um acordo verbal com o Flamengo desde 2022,
A promessa é de que assim que ele conseguir se desligar do Xangai Sport, ele volta ao Brasil para jogar no Fla, e as chances, pelo menos de acordo com o Oscar, aumentaram para que esse contrato seja rescindido em 2024, já em janeiro. O vínculo dele se encerra em novembro do ano que vem. Ele deixou claro que não tem a intenção de renovar e tenta negociar com os chineses a antecipação dessa liberação. De La Cruz chegou a dizer sim para o Flamengo na metade desse ano. Ele queria muito se juntar aos outros reforços do Flamengo para a disputa da Libertadores. Na oportunidade, o River disse que não perderia um jogador importante no meio da competição e reforçaria um rival. O River acabou fracassando, foi eliminado logo de cara no mata-mata pelo Internacional, e no planejamento para o ano que vem a chance de uma negociação ser retomada é grande. O Flamengo até topa bancar os 16 milhões de dólares que o River Plate pede, só não aceita fazer o pagamento à vista, até porque quase nenhuma negociação é feita à vista no mundo do futebol. Hora de falar sobre o sábado diferente de Bruno Henrique. Você sabe que o Flamengo vem a São Paulo para a disputa de um clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena no próprio sábado, certo? Os dirigentes do Flamengo vão estar aqui e vão aproveitar essa passagem para se reunir com Denis Ricardo, o empresário do Bruno Henrique, e o Fla tentando se aproximar da proposta feita pelo Palmeiras. Denis e Marcos Braz já combinaram um encontro no próximo sábado, possivelmente na hora do almoço. É a tentativa do Flamengo em sair, em deixar de ficar para trás nessa negociação que tem o Palmeiras como o ponteiro, aquele que está mais perto de um acordo. O Palmeiras também tenta se encontrar com o Denis Ricardo, possivelmente mais à noite, talvez até na hora do jogo, um pouco antes do jogo. O Palmeiras não quer perder, em hipótese alguma, o Bruno Henrique, só para você saber sobre números, né? A primeira oferta feita pelo Flamengo foi de manutenção do atual salário, 1.250.000, e prorrogação do contrato por um ano. O Bruno Henrique disse não, ele quer um aumento salarial e 3 anos de contrato. O Palmeiras não fez os 3 anos de contrato, mas se aproximou, ofereceu 2, prorrogáveis por mais 1, ou seja, juntando 3, com 2 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. Para que o Flamengo consiga vencer essa disputa, ele vai ter de ou repetir os 2 milhões de reais ou se aproximar bem dessa grana. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o empresário de Bruno Henrique. Denis Ricardo é aguardado no próximo sábado em São Paulo para conversar com o Palmeiras. Tenho contado para vocês já há bastante tempo que o Palmeiras é dono da melhor proposta ao Bruno Henrique. 2 milhões de reais por mês de salário, 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro. Essa oferta é, por exemplo, bem maior do que a do Flamengo, que já foi recusada. O Fla queria manter o atual salário do Bruno Henrique, 1.250.000 por mês, e contrato por apenas um ano. A informação sobre a vinda do Denis Ricardo, representante do Bruno Henrique a São Paulo, é do Neto, o apresentador da Band, o dono do programa Os Donos da Bola, contou no seu último programa que o Denis Ricardo tem uma reunião marcada com representantes do Palmeiras. Importante lembrar que ainda não há nada assinado, até porque o Denis Ricardo e o Bruno Henrique gostariam de ouvir uma última proposta do Flamengo. Mas a vinda dele a São Paulo pode ser algo extremamente significativo. Só para completar, vale dizer que a chance de Bruno Henrique jogar em outro clube que não Palmeiras ou Flamengo hoje é bem pequena. O Atlético Mineiro, São Paulo, o Fluminense, o Vasco, o Grêmio e o Internacional também demonstraram interesse, mas ficaram aquém da oferta feita pelo Palmeiras. Então hoje, Bruno Henrique está entre Palmeiras e Flamengo, mais para jogar no Palmeiras do que para jogar no Flamengo, a menos que o rubro-negro aumente consideravelmente a sua proposta. Bora falar agora sobre bastidores da festa do São Paulo. O Tricolor comemorou nessa terça-feira à noite, numa casa de shows na zona sul da cidade de São Paulo, o título da Copa do Brasil. Presenciei a festa e consigo trazer uma série de bastidores